E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a tradução. Gente, eu já vou começar falando sobre a narração de hoje. Nós teremos uma narração totalmente fictícia, tá? Hoje teremos tiro, porrada e bomba. Vai entrar nessa seleção. Eu vou fazer uma playlist sobre esse tipo de conteúdo, mas eu sempre acabo me esquecendo. Eu percebi que 80% aqui dos telespectadores do canal gostam muito desse tipo de conteúdo. Eu confesso que não me agrada muito, eu gosto mais do tipo sobrenatural ou de amor, love, da playlist Mamão com Açúcar. Aí eu tenho que postar também, né, gente, sobre esse conteúdo, porque eu preciso agradar ambos os lados. Gente, amanhã não teremos vídeos. Por quê? Porque o domingo eu tiro para poder procurar PDFs, procurar histórias, né? Aí como eu faço muitas histórias de domingo, eu não posto nada porque acaba me atrapalhando. Da última vez que eu postei, eu vi também que as visualizações são muito baixas. E eu passei o dia postando vídeo e traduzindo história, arrumando história. E eu fiquei muito cansada, não cansada assim do corpo, sabe? Cansada mentalmente, eu fiquei com dor de cabeça. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Meu marido me olhando, fiquei com vergonha. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipá, tá? Ipá é assim, você curte o vídeo, depois que você curtir, tem a opção ipá. É de graça, 3 vezes na semana. Esse é uma ferramenta que o nosso amigo aqui dá pra você, telespectador, ver que meu conteúdo agrega valor. Espero que vocês tenham um domingo abençoado, tá bom? Um beijo muito grande pra vocês que gostam da minha pessoa, gostam do meu canal, gostam dos meus filhos. E tchau! No caminho de volta após tirar a licença de casamento, Ethan Cole falou de repente. Eu te traí. Ele inclinou a cabeça na minha direção, onde eu estava sentada no banco do passageiro, e sorriu de forma lenta e cruel. Ela estava sentada aí ontem, praticamente em cima de mim, usando algo bem provocante. Não consegui me controlar. A gente ficou junto. Traída pela segunda vez. Fiquei ali paralisada, a dor tão aguda que não conseguia emitir som algum. Ethan, porém, parecia saborear a lembrança. Agora entendo o que Julian viu nela, do jeito da Vanessa. Muito mais mulher do que você jamais será. Julian Peterson era meu ex-marido. Vanessa costumava ser minha melhor amiga. 5 anos atrás, eu os peguei juntos na cama. Eu estava no fundo do poço quando Ethan apareceu e me tirou de lá. E agora ele tinha me traído com a mesma mulher. Parecia que uma mão apertava meu pescoço. Demorei um tempo até conseguir encontrar minha voz. Por quê? Por que me trair e ainda assim seguir com o casamento? Por que contar a verdade no que deveria ser o momento mais feliz da minha vida? Ethan piscou. Então soltou uma risada alta. Você venceu. Olhei para ele, confusa. No segundo seguinte, uma voz familiar ecoou pelos alto-falantes do carro. O som chiou. Então, hoje à noite você vai usar o meu favorito, né? Morango. Meus olhos se arregalaram. Senti o sangue gelar nas veias. Ethan se recostou, me observando. Vanessa e eu fizemos uma aposta. Eu disse que, quando você descobrisse que eu te traí, você ia me dar um tapa. Ela disse que você ia perguntar por quê. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu ganho. Ela usa as meias. Se ela ganhar... Ele deixou a frase no ar. Acho que você já ouviu. Os alto-falantes voltaram a chiar, e a voz de Vanessa soou novamente. Grace, 5 anos, e você continua a mesma fraca de sempre. Tenho que admitir, você ainda sabe escolher. Estou gostando desse também. A risada debochada dela fez meu corpo inteiro ficar dormente. Por um instante, voltei 5 anos no tempo. Eu tinha chegado mais cedo de uma viagem de trabalho, querendo surpreender Julian no aniversário dele. Entrei e o encontrei com Vanessa perto da janela. Quando ele me viu, Julian congelou, em pânico. Vanessa acendeu um cigarro completamente à vontade. Desculpa, Grace. Eu estava me sentindo sozinha. Tive uma fase ruim. Peguei seu marido emprestado. E assim como agora, tudo o que consegui fazer foi ficar ali, chorando, perguntando a ela, perguntando a ele. Por quê? Os lábios dele se moviam, dizendo algo, mas era como se meus ouvidos estivessem bloqueados. Eu não conseguia ouvir nada. Só quando os dois empalideceram e começaram a gritar. Foi quando a dor atingiu meu abdômen. Eu me curvei, olhei para baixo e vi o sangue. Naquele dia, perdi 3 pessoas que significavam tudo para mim. Minha melhor amiga de 10 anos, meu marido de 1 ano, e o bebê de 3 meses que eu carregava. Tá bom, eu sei que você sente minha falta. Te vejo hoje à noite. Vou levar a Grace para casa primeiro. A voz de Ethan me trouxe de volta ao presente. Ele encerrou a ligação, e o carro ficou em silêncio, exceto pela nossa respiração. Depois de um momento, ele falou novamente.
Você deve estar com fome. Vamos pegar seu bolo favorito primeiro, depois te deixo em casa. Sua voz era gentil. Como se nada do que tinha acabado de acontecer tivesse acontecido. Isso só me fez sentir ainda mais como uma piada. Meus olhos estavam marejados. Meu corpo tremia. Patético. Ethan, por que você está fazendo isso? Minha voz saiu rouca. Você prometeu que cuidaria de mim pelo resto da minha vida. As lágrimas escorreram, mas dessa vez ele não estendeu a mão para enxugá-las, como sempre fazia. Ele se recostou no banco, com um meio sorriso. Olha, Grace, se você tivesse me escolhido da primeira vez, sim, eu provavelmente teria te tratado bem para sempre. Mas agora, você é um produto danificado. Por que eu deveria ser fiel? Ele me ofereceu um lenço, como se estivesse fazendo um favor. Reddit contos e afins. Afastei-me bruscamente, olhando para ele como se fosse um estranho. Todos nós estudamos juntos na faculdade. Naquela época, ele e Julian me chamaram para sair ao mesmo tempo. Eu escolhi Julian. Ethan aceitou isso com naturalidade. E depois que me casei, mantive distância. Então Julian me traiu. Eu desmoronei. Tentei tirar a própria vida. E Ethan apareceu, como um salvador. Ele me reconstruiu. Me tirou da escuridão. Pensando em tudo que ele fez por mim, perguntei, com a voz trêmula. Se isso te incomodava tanto, por que você insistiu? Por que ficar comigo? Ele sustentou meu olhar e soltou um longo suspiro. Eu achei que não importava. Mas quando começamos a planejar o casamento, ele soltou uma risada amarga. Você era boa demais nisso, negociando com o fotógrafo, comprando um anel falso para não perder o verdadeiro na recepção. Até hoje, você já sabia o que vestir, sem precisar pensar. Sua expressão escureceu. Tudo o que você fazia só me lembrava que eu estava me casando com alguém que já tinha vivido tudo isso antes. E eu não suportava. Meus olhos ficaram turvos de lágrimas. Se eu não conseguia vê-lo claramente, ao menos podia ouvi-lo. Mas eu te amo. Ele continuou. Você ficou com Julian por 1 ano. Eu tenho 1 ano para me divertir. Depois me acalmo. Parece justo, não parece? Senti o rosto queimar. Pisquei com força, e uma lágrima caiu na mão de Ethan. Ele recuou como se tivesse sido queimado. Não! Gritei. Se isso te incomodava, você deveria ter dito. Não me salvou só para me trair depois. Ethan, eu quero o divórcio. As palavras saíram como se estivessem rasgando minha alma. Ele apenas me observou friamente, esperando até eu me esgotar. Então disse: Já estamos casados. Divórcio? Nem pense nisso. Aguente. Se não conseguir, aprenda. Com isso, ele estendeu a mão, abriu a porta do carro e me empurrou para fora. Agora você está me irritando. Vai refletir sobre sua atitude. Tinha chovido pouco antes. Caí direto em uma poça de lama. O chão estava escorregadio, e quanto mais eu tentava me levantar, mais escorregava. Ethan permaneceu no carro, observando, com o rosto impassível. Viu isso, Grace? Quando olhei para ele, soltou uma risada seca. Tá vendo? Se eu não te ajudar, você nem consegue ficar de pé. Então me diga, para onde exatamente você iria se nos divorciássemos? Ele não esperou resposta. A porta bateu com força, e o carro arrancou, espirrando lama no meu rosto. Enquanto tudo escurecia, lembranças de Ethan passaram pela minha mente como uma sequência de cenas. Depois que deixei Julian, a traição me destruiu. Afundei em uma depressão profunda. Eu não conseguia parar de me machucar. Toda vez que eu me cortava, Ethan descobria e se cortava 2 vezes. Quando eu não conseguia dormir, ele arrancou parte do teto do apartamento e instalou uma claraboia, para que ficássemos deitados ali, contando estrelas a noite inteira. Quando eu não conseguia comer, ele deixava de comer comigo. Depois de 1 ano assim, comecei a melhorar. Passei a confiar nele. No dia em que me pediu em namoro, ajoelhou-se e prometeu que nunca me trairia. Eu acreditei. E agora, pouco mais de 1 ano depois, essa promessa já havia sido quebrada. Limpei a lama dos olhos e me forcei a levantar, apoiando-me no chão. As pessoas que passavam riam da minha aparência. Humilhada e assustada, acenei desesperadamente para um táxi. Finalmente, um motorista aceitou me levar, mesmo coberta de lama, mas exigiu pagamento adiantado e mais 200. Concordei na hora, mas ao tentar pagar, descobri que meu cartão havia sido bloqueado. Saldo 0. O motorista me expulsou, e naquele momento, o céu desabou novamente. A chuva caía como agulhas sobre minha pele. Não sei quanto tempo fiquei andando, mas eventualmente consegui voltar para a casa que Ethan e eu compartilhávamos. Empurrei a porta, e minha mente ficou em branco. Saltos altos misturados com sapatos sociais. Uma calcinha de renda jogada sobre uma jaqueta preta. Perto da janela, Ethan tinha Vanessa contra si, beijando-a. Por um instante, voltei àquela sala de 5 anos atrás. Um som sufocado escapou de mim. Minhas mãos e pernas tremiam incontrolavelmente. O barulho os fez se afastarem. Ethan franziu a testa irritado. Qual é o drama? Não é como se você nunca tivesse visto isso antes. Vanessa riu com desprezo. Quanto tempo, Grace? Esquece o que eu disse ao telefone. Ethan é muito melhor que seu ex. Ethan sorriu de lado. Agora sim, é isso que eu gosto de ouvir. Ele começou a caminhar em minha direção. Quanto mais se aproximava, mais eu tremia. Quando tentou me tocar, me curvei e vomitei. Vi seu corpo enrijecer por um segundo. Então sua voz saiu baixa e fria. Você realmente me acha tão nojento assim, Grace? Não consegui responder. Eu estava exausta demais.
Mas minha reação o atingiu. Ele me agarrou pela gola e soltou uma risada carregada mais de fúria do que de humor. Você está me fazendo fazer isso, Grace. Eu ia deixar essa noite acabar. Mas agora preciso que você sinta cada pedaço do que eu senti. Ele me soltou e fez um gesto para Vanessa se aproximar. O casamento, disse. Você é a noiva. O rosto de Vanessa se iluminou enquanto ela se jogava nos braços dele. Espera, sério? Então eu quero a Grace como minha dama de honra. 5 anos atrás eu fui a dela. É justo ela retribuir. Perfeito, respondeu Ethan, com os olhos fixos em mim, cada palavra cortando como uma lâmina. Ela pode caminhar pelo corredor e nos entregar as alianças. Olhei para ele, a incredulidade me sufocando. Queria dizer não, mas minha garganta estava travada. Tudo o que consegui foi balançar a cabeça. O sorriso de Ethan se tornou cruel. Dói, não dói? Ótimo. Porque 5 anos atrás, quando você se casou com outro, foi exatamente assim que eu me senti. Observei o rosto dele, distorcido pelo ressentimento. E então, de repente, eu entendi. Ele não queria justiça. Queria que eu sofresse da mesma forma que ele sofreu. Quanto mais doía, melhor. Pressionei a mão contra o peito. A dor já começava a ficar entorpecida. Forcei um sorriso. Não. Eu não estou sofrendo, Ethan. Só estou com nojo. Essas palavras o fizeram explodir. Ele soltou Vanessa e me agarrou, arrastando-me em direção às escadas. Lutei, mas ele era forte demais. Parou diante do quarto principal, depois abriu com força a porta do quarto ao lado e me empurrou para dentro. Corri para a porta assim que ela se fechou. Me deixa sair. Tarde demais. Reddit contos e afins. A voz dele veio do outro lado, fria e seca. Com nojo, é? Você ainda não viu nada. Vanessa, suba. Fiquei ali parada, o frio correndo pelas minhas veias. Um momento depois, ouvi beijos através da parede. A voz de Vanessa também surgiu, suave e provocante. Você é tão cruel por fazê-la ouvir isso. Eu poderia ser pior. Quer descobrir? Tapei os ouvidos com as mãos, mas as vozes continuavam atravessando. O frio se espalhou pelo meu peito e me encolhi no chão, tremendo. Meus pensamentos estavam em conflito. Por um lado, eu lembrava de como Ethan tinha sido bom comigo, de suas promessas, de seu sorriso. Por outro, minha mente preenchia o que eu ouvia, misturando tudo em um só pesadelo. Minha cabeça latejava. Corri até meus antidepressivos e engoli vários comprimidos de uma vez. Não sei quanto tempo passou até Ethan abrir a porta, envolto em uma toalha, me encarando. É só isso que você aguenta? O que vai fazer no próximo ano? Atrás dele, Vanessa apareceu de roupão, sorrindo de lado. Não me diga que você está com pena dela. O olhar de Ethan vacilou por um instante, mas sua voz permaneceu fria. Por favor. Eu me casei com ela para que sentisse exatamente o que eu senti. Por que eu teria pena? Levantei a cabeça. O desespero tomou conta de mim. Era tudo falso. Nunca foi amor. Apenas uma vingança longa e cruel. Algo dentro de mim se quebrou. Levantei-me e dei um tapa no rosto dele. O som ecoou pela sala. Nós 3 ficamos imóveis. Ethan explodiu. Você acabou de me bater? Ficou louca? Eu ri, mesmo com a dor me atravessando. Não era essa a sua aposta? Que eu te daria um tapa quando descobrisse? Então por que está bravo? Continuei rindo. Agora, se fosse o Julian, eu não teria batido nele. Eu o amava demais. O rosto de Ethan escureceu completamente. Ele me encarou por um longo momento. Depois sorriu. Você acha que é esperta? Tudo bem. Faça do seu jeito. Ele se afastou e a porta se fechou. Dessa vez, não tentei impedir. Fui até a cama. Quando os sons recomeçaram, empilhei os cobertores, subi sobre eles e empurrei a clarabóia que Ethan havia instalado. Saí para o telhado. A cada passo, uma voz sussurrava na minha cabeça. Só faça isso. Ethan não te ama mais. Ele só ficou com você por vingança. A morte é o único caminho. Então, de repente, a voz se calou. Sorri. E me deixei cair. Enquanto caía, passei pela janela do quarto de Ethan. Grace, não! Lá dentro, os olhos dele se arregalaram de horror enquanto avançava contra o vidro. Mas Ethan chegou tarde demais. No instante em que abriu a janela, a barra do vestido dela escorregou por entre seus dedos, e ela despencou como um pássaro. Tudo o que ele conseguiu segurar foi lama, a mesma em que a havia deixado quando a empurrou para fora do carro. Por um momento, ele ficou paralisado. Então a realidade o atingiu. Ele gritou o nome dela e saiu correndo do quarto, descendo as escadas aos tropeços. Do terceiro andar até o jardim, o tempo pareceu se arrastar. Quando finalmente chegou até ela, colocou 2 dedos em seu pescoço. Ela ainda respirava. Por que você está parada aí? Liga para o 190! Ele gritou com Vanessa, que veio correndo logo atrás. Enquanto esperavam pela ambulância, Ethan segurou Grace com força, lágrimas caindo sobre o rosto pálido dela. Ele implorava, pedia desculpas. As palavras saíam confusas, desesperadas. Desculpa, Grace. Me desculpa. Eu deixei o ciúme me dominar. Não deveria ter deixado ela me influenciar. Não deveria ter te machucado. Nada do que eu disse era verdade. Eu me casei com você porque te amo. Por favor, acorda. Eu juro que nunca mais vou fazer nada assim. Vanessa ficou de lado, observando com um olhar amargo.
Por um instante, ela se pegou desejando que a ambulância demorasse, esperando que Grace não resistisse. Foram 10 anos de amizade. Grace dividia o próprio dinheiro para que Vanessa pudesse comer quando não tinha nada. Quando as outras garotas a excluíam por ser provocante, Grace a defendia, ficava ao lado dela, brigava por ela. E ainda assim, Vanessa a odiava. Odiava que Grace passasse nas provas com facilidade enquanto ela mal conseguia. Odiava que os homens que se apaixonavam por Grace fossem sempre bons, enquanto os que se aproximavam dela eram todos medíocres. Quando descobriu que o ex de Grace a havia traído, viu as postagens felizes dela sobre o casamento nas redes sociais, e algo dentro dela se quebrou. Ela foi atrás de Julian. Achou que depois do divórcio ele a escolheria, mas ele a culpou por tudo e a descartou. E o ódio só cresceu. 5 anos depois, fez tudo de novo. Plantou dúvidas na mente de Ethan. Esperou o momento certo. E quando chegou, agiu. Achou que tinha vencido. Mas agora, vendo a forma como ele segurava o corpo de Grace, percebeu que havia perdido outra vez. A ambulância ainda não havia chegado. Ethan não aguentou esperar. Colocou Grace no carro, pronto para levá-la ele mesmo. Vanessa avançou, fingindo preocupação. Ele não acreditou nem por um segundo. Fica longe dela! Ele a empurrou com força. Se alguma coisa acontecer com a Grace, você vai se arrepender. No caminho para o hospital, a mente de Ethan continuava voltando ao início, assim como a de Grace provavelmente havia feito enquanto caminhava sob a chuva. Ele a viu pela primeira vez no 2º ano da faculdade. Tinha sofrido uma queda de glicose durante um jogo de basquete. Grace, que passava por ali, lhe deu o doce que carregava. Ele não sabia que ela era a garota que seu colega de quarto, Julian, perseguia há 6 meses. Tudo o que sabia era que se apaixonou por ela naquele instante. Correu atrás dela com tudo. Quando descobriu que ela já estava com Julian, era tarde demais. Reddit, contos e afins. No dia do casamento dela, Ethan chorou a noite inteira. Depois entrou no carro e seguiu a procissão até o fim. Quando Julian a carregou para fora do carro no local da cerimônia, Ethan não conseguiu assistir. Virou-se, com os olhos ardendo, e foi embora. Naquela noite, bebeu até desmaiar e sonhou com um mundo em que fosse ele quem se casava com ela. Quando acordou, percebeu que desejava que Julian não a valorizasse. Assim, talvez um dia, teria uma chance. De alguma forma, esse desejo se realizou. Ele finalmente recuperou sua lua. O ano em que cuidou de Grace, ajudando-a a sair da depressão, foi cheio de contradições. Doía vê-la sofrer tanto, mas ao mesmo tempo, ele era grato, porque ela estava ao seu lado. Naquela época, fez uma promessa a si mesmo. Se Grace melhorasse, daria até a própria vida por ela. E de alguma forma, ela melhorou. E em algum momento se tornou dele. Eles se apaixonaram, ficaram noivos e começaram a planejar o futuro juntos. A felicidade de Ethan era tão intensa que chegava a ser assustadora. Então veio o dia das fotos de noivado. Foi quando Vanessa lhe enviou a imagem, uma foto de casamento, Grace e Julian. A alegria que ele sentia desapareceu em um instante. O ciúme tomou conta. Ele olhou para Grace negociando tranquilamente com o fotógrafo, e algo mudou dentro dele. Ela era perfeita, e já tinha pertencido a outra pessoa. Tudo o que havia de mais precioso nela já tinha sido entregue a outro homem. Algo dentro dele se quebrou. Ele passou o resto do ensaio como um prisioneiro, sorrindo de forma rígida, como se estivesse se casando com um inimigo. Grace não percebeu. Ela apenas segurou a mão dele e sorriu. Vamos pegar um anel falso depois disso, só por segurança. Vai que alguém perde o verdadeiro na recepção. A mente dele sabia que ela estava sendo prática. Mas o resto dele? Aquilo só aprofundava a dor. Tudo o que conseguia pensar era se ela tinha aprendido a fazer tudo aquilo no primeiro casamento. Aquele que não era com ele. Foi então que o ciúme tomou conta de tudo. Depois disso, tudo o que Grace fazia, cada palavra cuidadosa, cada plano bem pensado, passou a soar como provocação. Quanto mais ele a amava, mais doía. E quanto mais doía, mais ele a odiava. Vanessa estava sempre por perto, alimentando o fogo, contando histórias sobre Grace e Julian, plantando veneno. Você não acha injusto? Ela nunca teria te escolhido primeiro. Você é só a segunda opção. Se fosse eu, faria ela pagar. Então, ela enviou a foto. Uma selfie no espelho, usando um sutiã rendado, com uma legenda que ele sabia que deveria ignorar. Mas Ethan fez o que sabia ser um erro. Ele foi. Quando voltou para casa, ainda se lembrou de comprar o bolo favorito de Grace. A terapeuta tinha dito que doces ajudavam a melhorar o humor dela. Mas ao vê-la sorrindo enquanto comia, tudo o que sentiu foi ressentimento. Porque só ele estava sofrendo. Então, no dia em que foram tirar a licença de casamento, ele destruiu tudo. A lembrança o fez frear bruscamente. Ele já estava no hospital, com Grace nos braços, correndo em direção à emergência. Revelar tudo daquela forma foi o pior erro que já cometeu. Se soubesse que isso a levaria àquele ponto, teria guardado aquela dor para sempre. O pensamento rasgava seu peito. Levaram Grace para a cirurgia. Ethan caiu de joelhos do lado de fora, rezando para que ela sobrevivesse. A terapeuta de Grace também estava lá. Quando viu Ethan, percebeu imediatamente que algo estava errado. Sr. Cole, o que aconteceu? Seus olhos estavam vermelhos. Ele não conseguia falar. Grace.
Ela pulou. A terapeuta passou por ele e correu para a sala de cirurgia. Como ela está? O cirurgião balançou a cabeça. Fisicamente, ela vai sobreviver. Mas ela não está reagindo. Se isso não mudar... A terapeuta se inclinou ao lado de Grace e falou suavemente ao seu ouvido. Grace, lembra quando você me perguntou como poderia realmente melhorar? Você disse que não queria mais depender do Ethan. Na época, eu não soube responder. Agora eu sei. Você precisa parar de depender de alguém para te sustentar. Você precisa ser sua própria saída. Eu não sei o que aconteceu hoje, mas a morte não é liberdade, é apenas fuga. Viva. E quem te feriu, em frente. Se cair, levante de novo. Enquanto você respirar, ainda há uma chance. Seja sua própria salvadora. Seja sua própria luz. Por um instante, o monitor cardíaco falhou. Então voltou a marcar. Na mesa de cirurgia, as pálpebras de Grace tremeram. Grace acordou 3 dias após a cirurgia. Ethan permaneceu ao lado dela o tempo todo. No momento em que ela abriu os olhos, ele já estava de pé. Grace, você acordou. Como está se sentindo? Ela piscou para ele, as mãos se fechando em punhos sob o cobertor. Depois de alguns segundos, balançou a cabeça. Quem é você? Ethan ficou imóvel. Uma onda de esperança o atravessou. Ele tinha passado noites sem dormir ensaiando desculpas, explicações, formas de reconquistá-la. Nunca havia considerado a possibilidade de ela acordar sem memória. Aquilo era uma nova chance. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sou seu marido. Nós tiramos nossa certidão de casamento na semana passada. O casamento é no fim do mês. Fez uma pausa antes de continuar. Você estava olhando as estrelas no telhado e caiu. Ficou desacordada por alguns dias. Precisa descansar. Podemos remarcar o casamento quando você estiver melhor. Os lábios de Grace se moveram levemente por um instante, mas logo sua expressão voltou a ficar neutra. Ela o encarou com olhos amplos e aparentemente inocentes. Você diz que somos casados, mas onde está a prova? Onde está a certidão? Um traço de pânico passou pelo rosto de Ethan. Ele não fazia ideia de onde estava. No dia em que receberam o documento, Grace havia segurado as 2 vias como se fossem algo precioso. E então ele a empurrou para fora do carro. A bolsa dela tinha ficado com ela. Ao notar a hesitação dele, Grace se afastou, desconfiada. Você é um mentiroso! Ela chamou um segurança para retirá-lo. Ethan levantou as mãos rapidamente. Não estou mentindo. A certidão está em casa. Vou buscá-la agora. Ele saiu do hospital e dirigiu direto para casa. Revirou todos os cômodos, cada gaveta, cada armário, cada canto. Nada. Então dirigiu até o cruzamento onde a havia deixado. Só então percebeu o quão isolado era o lugar. Uma estrada abandonada, longe de tudo. Ele vasculhou lixeiras, sacos de lixo, montes de entulho na beira da estrada. Um morador de rua o observava murmurando. O que há com as pessoas hoje em dia? Semana passada, uma garota rolando na chuva. Agora um homem de terno revirando lixo. O peito de Ethan se apertou. Ele não se permitiu pensar no que ela deve ter passado naquela noite. Continuou procurando. Quando não encontrou nada, pediu ajuda a alguém que trabalhava no lixão da região. Horas depois, finalmente achou a certidão de casamento. Os livretos vermelhos estavam sujos, manchados e com cheiro de podridão. Pareciam um reflexo do casamento deles. Bonitos por fora, podres por dentro. Grace não ficou impressionada. A amnésia aparentemente a deixou ainda mais exigente. Ela atirou tudo o que estava ao alcance contra ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você nem conseguiu guardar nossa certidão de casamento. Você não me ama. Eu quero o divórcio. A palavra atingiu Ethan como um soco. Ele caiu de joelhos. A culpa é minha, mas podemos tirar outra via. Eu vou cuidar melhor dessa vez. Eu prometo. Por favor, só me dá outra chance. Depois de muitos pedidos, e após ele transferir uma quantia absurda de dinheiro para a conta dela, sem que ela sequer pedisse, Grace finalmente concordou. Reddit Contos e afins. No dia em que recebeu alta, foram juntos emitir novos documentos. Ao entrar no carro, Grace se sentou no banco de trás. Ethan se virou, confuso. Amor, você fica enjoada atrás, lembra? Ela olhou pela janela. Não quero sentar na frente. Não gosto da ideia de outra pessoa ter estado ali. Me dá nojo. O maxilar de Ethan se tensionou, mas ele forçou um sorriso. Ninguém nunca sentou ali. Mas, se isso te incomoda tanto, eu compro outro carro. Grace não respondeu. Conseguiram as novas certidões rapidamente. Mas, assim que ficaram prontas, Grace foi direto ao balcão de divórcios. Quero o divórcio. Tirar outra via não resolve. Precisamos fazer tudo de novo. Ethan tentou protestar, mas Grace sabia exatamente como pressioná-lo. Quando voltou aqueles olhos vermelhos para ele e disse: A menos que você esteja com medo de não querer se casar comigo de novo? É isso? É esse o tipo de homem que você é? Ethan cedeu. Claro que não. Tudo bem. Divorciamos, e depois fazemos tudo de novo. Para quem observava de fora, parecia apenas uma esposa mimada e um marido disposto a satisfazer todos os seus caprichos. Grace não desmentiu. Ethan entrou no jogo. O que posso fazer? Eu mimo ela. Ele estava tão aliviado por tê-la de volta que não percebeu o leve sorriso que surgia nos lábios dela quando ele não estava olhando. No caminho de volta para casa, marcaram uma nova data para o casamento.
Daqui a um mês. Grace insistiu que eles fossem devagar, reconstruíssem a conexão do zero. Quartos separados. Numa tarde, ela entrou no escritório de Ethan segurando um prato de manga fatiada. O sorriso dela era radiante. Ethan, acho que lembrei de algo. Ethan ficou completamente imóvel. Você adora mangas, ela disse. Você costumava me ligar todo dia antes de sair do escritório e pedia para eu cortar algumas para você. As palavras o atingiram como água gelada. Julian adorava mangas. A memória que Grace estava recordando pertencia a ele. Quando Ethan não respondeu, Grace inclinou a cabeça. O que houve? Será que lembrei errado? Achei que meu marido amava mangas. Será que eu tenho outro marido que eu não conheço? Ethan riu, embora soasse forçado. Não, sou eu. Eu só... Estou feliz, só isso. Não acredito que você lembrou. Para provar, ele comeu a manga. Comeu cada fatia, mesmo quando a urticária começou a se espalhar pelos braços e pelas costas. Nenhum dos dois comentou. Eles sorriram. Eles comeram. Como o casal perfeito. Ou duas pessoas perdidas demais para parar. Nos dias seguintes, Grace continuou lembrando de coisas. Ela levou Ethan a fazer bungee jumping porque, segundo ela, meu marido sempre gostou de esportes radicais. Ethan tinha medo de altura. Quando voltou ao chão firme, pálido e tremendo, disse: Não são as alturas. Só tenho trabalhado demais. O estômago está ruim. Grace sorriu docemente. Você devia ter dito algo. Da próxima vez, vamos pular. No dia seguinte, ela lembrou que o marido adorava hot pot apimentado. Ethan, que nunca tocava em comida apimentada, acabou no hospital naquela noite com um ataque gástrico. No escuro, Grace sentou-se ao lado da cama dele e o observou dormir. Seu rosto não revelava nada. Depois disso, ela parou de se lembrar de coisas sobre seu marido misterioso. Ethan se permitiu soltar o ar. Entrar na brincadeira com suas memórias tinha sido brutal. Ouvi-la falar de outra pessoa, fingir ser aquele homem só para mantê-la por perto. A dor física não era nada comparada a isso. Chegou o dia do casamento. Eles mudaram tudo. Em vez de um casamento grande na igreja, planejaram algo pequeno e íntimo, um corte limpo com o primeiro casamento dela, que tinha sido todo vestido branco e uma capela lotada. Ethan estava no altar, observando-a caminhar pelo corredor. Ela se movia devagar, o rosto escondido por um delicado véu de renda, e por um momento, tudo parecia certo. Seus olhos ardiam de lágrimas, enquanto fazia uma promessa silenciosa a si mesmo. Nunca mais vou machucá-la. Vou fazê-la feliz. Vou passar o resto da minha vida compensando isso. Então ela o alcançou. Ele levantou o véu e se viu olhando para Vanessa. Onde está a Grace? O pânico tomou conta de sua voz. No mesmo momento, a enorme tela atrás do altar se iluminou com um vídeo, com imagens da câmera do painel da noite em que ele dormiu pela primeira vez com Vanessa. Um murmúrio percorreu a multidão. Eles estão mesmo exibindo isso no próprio casamento? Ethan e Vanessa ficaram rígidos. Ela tentou bloquear a tela, mas Ethan já estava vasculhando a sala, procurando a saída, procurando por Grace. Perto do fundo, as portas estavam se fechando, e além delas, ele a viu. Grace! Ele passou por Vanessa, por seus pais, e correu. Ethan não me pegou. Ele chegou segundos atrasado. Quando saiu, eu já estava no carro, indo embora. Ele correu atrás de mim por muito tempo, até não conseguir mais. Então ficou parado, ligando para o meu telefone várias vezes. Eu não atendi. Ontem finalizamos o divórcio. Eu disse a ele que faríamos o casamento hoje e depois nos casaríamos de novo, com o dobro da celebração. E ele acreditou em mim. Eu não me sentia satisfeita. Apenas vazia. Quando eu estava naquela mesa de cirurgia, querendo nada mais do que terminar, ouvi a voz da minha terapeuta. Durante meu tratamento, ela apontou gentilmente o quanto eu dependia do Ethan. Na época, não a ouvi. Deitada ali, eu ouvi. Não foi porque, de repente, eu quis viver. Foi porque eu queria viver tempo suficiente para revidar. Essa foi a única razão pela qual lutei para continuar. Quando abri os olhos e vi o medo no rosto do Ethan, já sabia exatamente como iria machucá-lo. Ele odiava que eu tivesse escolhido outra pessoa primeiro. Então eu deixava ele pensar que finalmente me tinha. E então lembrava, repetidas vezes, que a mulher que ele queria tinha sido de outra pessoa. E quando ele se acostumava a me ter, eu o deixava sem nada. Funcionou. Toda vez que eu fingia lembrar de algo da minha vida passada com meu marido, eu via a dor passar pelo rosto do Ethan e, por um segundo, me sentia bem. Mas só por um segundo. Depois, não havia nada. Como se alguém tivesse rasgado meu peito e o preenchido com palha. Eu não entendi até a noite em que Ethan estava no hospital, com um ataque gástrico, inconsciente, ainda dizendo meu nome. Naquele momento, nada disso importava mais. Nem a dor, nem a raiva, nem o amor. Ethan usou a traição para me machucar, e só funcionou porque eu o amava. O que eu estava fazendo de diferente? Escondendo-me atrás do amor para justificar a vingança. Fiquei sentada ao lado da cama dele até o céu começar a clarear. Quando olhei para o rosto dele, não restava nada em mim. Nem amor, nem ódio. Eu não queria mais vingança. Mas ainda havia Vanessa. Entrei em contato com ela. Perguntei se queria fazer uma aposta. Se queria o Ethan de vez. Ela me olhou desconfiada. Eu te ferrei 2 vezes. Por que você me ajudaria? Sorri.
Já te ajudei antes, não ajudei? Seus olhos brilharam e ela riu. Eu realmente te odeio, Grace. Sempre te odiei, mas você está certa. Você é a única pessoa que já foi realmente boa comigo. Ela acreditou quando eu disse que só queria uma saída. Ainda achava que eu era a mesma Grace que só sabia perguntar o porquê. Então eu também dei um presente para ela. No momento em que saí do casamento, enviei uma apresentação para os pais dela, parentes, chefe e colegas de trabalho. Uma linha do tempo detalhada de como ela seduziu 2 homens casados, com provas completas. E Julian. Eu não esqueci Julian. Mandei um resumo do caso para o chefe da esposa dele. A mãe da chefe dela se matou depois que o próprio marido a traiu. Ela não tinha paciência para homens como ele. Quanto aos pais do Ethan, eles se importavam mais com a aparência do que com qualquer outra coisa. O casamento estava cheio de parceiros de negócios. Aquele vídeo daria assunto por muito tempo. Todo mundo que me machucou recebeu o que merecia. Quando soltei o ar, o peso que carregava já havia desaparecido. O táxi chegou ao aeroporto. Eu já tinha enviado minha bagagem antes. Estava quase passando pela segurança quando ouvi a voz dele atrás de mim. Parecia que ele tinha corrido quilômetros. Grace, vingue-se do que quiser. Só, não vá embora. Ali mesmo, na frente de todos, ele caiu de joelhos novamente. Sorri. Os joelhos dele não significavam mais nada para mim. Não respondi. Apenas me virei e fui embora. O passado sempre estará lá. Mas não precisa ser o que te prende. Enquanto eu tiver a mim mesma, posso ir a qualquer lugar. Fim, que Deus te abençoe.